Você pode acompanhar comigo? Romanos capítulo 10, versículo 1, diz assim: Irmãos, a boa vontade no meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? Dos judeus, dos compatriotas, é isso que Paulo está dizendo. Dos irmãos em Cristo, dos irmãos na fé dele, não é? Dos judeus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Só até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Paulo, ele começa dizendo que a súplica dele, você sabe, há uma diferença entre orar e suplicar. Suplicar está um pouco acima da oração, é quando você de fato clama de todo o coração, porque você quer ver algo acontecendo. Então Paulo diz que a súplica dele é para que os seus compatriotas, segundo a carne, sejam salvos. Quem eram os compatriotas de Paulo? Os judeus. Então é por isso que Paulo clama pela salvação deles. É interessante que no capítulo 9, que nós terminamos há algumas semanas, Paulo ele acaba de falar a respeito de predestinação, de eleição, e então muitos talvez pensam que pelo fato de Deus escolher, que nós não precisamos evangelizar, que nós não precisamos anunciar a palavra de Deus, que nós não precisamos sair por aí convidando as pessoas para vir a um lugar de culto. Não, Paulo diz que a predestinação não é um álibi para você ficar estático, muito pelo contrário. É porque nós temos a certeza que Deus tem pessoas escolhidas em todo lugar, é por esse motivo que nós devemos evangelizar, por esse motivo que nós devemos orar, e por esse motivo que nós devemos fazer com que o evangelho vá cada dia mais longe. E você lembra, os judeus aqui tinham Paulo como herege. Eles não queriam ver Paulo nem pintado de ouro. E mesmo assim, Paulo diz, a minha súplica em favor deles é para que sejam salvos. Ou seja, Paulo entendia muito bem aquilo que Jesus disse quando ele fala assim: eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Mesmo ele sendo perseguido, morto, ultrajado por aqueles judeus, mesmo assim Paulo ora pela vida deles. Ou seja, temos uma baita lição de amor ao próximo. Temos uma baita lição de amor àquele que pensa diferente de nós. Porque é fácil eu e você concordarmos com pessoas que pensam igual a nós. Paulo tinha muita divergência, e divergências sérias com essas pessoas, mas mesmo assim, Paulo orava em função delas, para que elas pudessem ser salvas. Eu quero passar hoje aqui apenas 2 princípios. Primeiro, põe ele, por favor, meu irmão. Zelo por Deus sem conhecimento da verdade traz condenação. É isso que Paulo diz no versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos. No versículo 2 ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eu e você primeiro, nós precisamos trazer à mente de quem Paulo está falando. Quem são essas pessoas que Paulo está dizendo que estão perdidas? Porque é isso que Paulo está dizendo. Eu estou orando para que essas pessoas sejam salvas. Por quê? Porque eles estão perdidos, estão indo para o inferno. E eu sei que quando nós lemos sem saber do contexto, às vezes você pensa que Paulo está falando são de prostitutas, de pessoas ímpias, de pessoas pagãs, mas não, Paulo está falando daquele povo que era o povo da aliança, o povo que Deus fez um compromisso com eles, os seus compatriotas. E Paulo está falando justamente dessas pessoas. Não eram ateus, não eram falsos crentes, não eram ímpios, mas era aquele povo que Deus tinha escolhido. E Paulo disse, olha, esse povo que Deus escolheu a dedo, esse povo não está no caminho certo. Esse povo, mesmo com o livro correto, mesmo servindo ao Deus verdadeiro, mesmo cultuando ao único Deus, estão indo para o inferno. E é por isso que Paulo ora em favor deles, porque ele sabia. O simples fato de termos esse livro preto não significa que somos necessariamente filhos de Deus. O fato de frequentarmos um culto sistematicamente 2, 3 vezes por semana, isso não nos torna filhos de Deus automaticamente. Não é necessário que aconteça algo maior do que isso. E Paulo sabia que esse povo aqui, eles eram os detentores das promessas de Deus, que eles eram zelosos. É tão sério que um judeu, aos 12 anos, uma criança de 12 anos, ele sabia toda a Torá de cor. O que é a Torá, pastor? Os 5 primeiros livros da Escritura. Decorado.
Não são citações, não. Talvez são pessoas que não sabem 5 versículos seguidos, né? Meninos de 12 anos sabiam os 5 primeiros livros. Só que Paulo diz, eles têm zelo por Deus, todavia, sem entendimento. O que Paulo está dizendo é que sinceridade apenas não basta. Não basta você ser sincero. Você não pode colocar o zelo e a sinceridade numa posição suprema e achar que pelo simples fato das pessoas amarem a Deus, isso é o suficiente. Mas a questão é, você ama a Deus da forma correta? Você crê em Deus da forma em que a Bíblia diz que nós temos que crer? O zelo e o amor não são suficientes. Se fosse assim, meu irmão, olha para os muçulmanos. São um povo totalmente zeloso. Tem até a guerra santa, eles morrem pela causa deles. Você conhece crente morrendo pelo Evangelho? No Brasil, principalmente, não vê. Não vê. Os muçulmanos morrem pela causa deles. Os mormons, talvez já bateram na porta da sua casa, aquela dupla de jovens, 2 homens, 2 jovens. Tem um amigo que é mormon e ele me disse que eles têm um compromisso de dedicar 2 anos da sua juventude em prol da obra missionária. 2 anos. Fez ali 17, 18 anos, não vai para a faculdade, nada, não vai trabalhar nada. 2 anos trabalhando de graça para propagar a fé deles. São zelosos. Vamos dizer que os católicos não são zelosos? Normalmente no mês de outubro é comum, é corriqueiro nós andarmos aqui na beira da Via Dutra e vermos pessoas vindo a pé de longe, muito, dias às vezes de caminhada, pessoas de idade. Vamos dizer que eles não são zelosos? Óbvio que são. Agora, não podemos confundir zelo com salvação. Não é o simples fato das pessoas serem zelosas, amarem a Deus, que elas são salvas. É necessário que nós venhamos a ter a fé correta naquilo que a Escritura diz, porque talvez você já ouviu aquela frase, olha, não importa o que você crê, o que importa é a sua sinceridade. Isso é um absurdo. Ai, pastor, Deus deu o meu coração. É por isso que você tem que ter medo. O que importa é a sua fé, aquilo que você crê, é a sua sinceridade. Não, você precisa crer naquilo que é correto. Do contrário, não adianta a sua sinceridade, não adianta o seu zelo, não adianta o seu amor. Eu venho falar para você que muitos estão sinceramente sendo conduzidos para o inferno. Dentro de muitas igrejas cristãs, estão sinceramente sendo conduzidos para o inferno. Porque são pessoas que às vezes são controladas por emoções, são controladas por experiências. Nada contra experiência, emoção, arrepiar colunas, não tem problema nenhum. O problema é quando nós fazemos um comparativo. Olha, Deus estava no culto, por quê? Porque eu senti um arrepio da quinta vértebra para cima, daí é Deus. Eu chorei, daí é Deus. Mas então quando você não chora, Deus não está ali? Quando você não entra naquele frenesi, no êxtase, Deus não está ali? É absurdo. Não podemos trocar experiências e emoções pela reta doutrina, jamais. Por isso eu falo para você, não dê crédito. Não dê crédito àquelas pessoas que dizem que sentem Deus o tempo todo. Ah, eu senti Deus. Como que sente Deus? Eu queria que alguém explicasse para mim. Ai, pastor, mas... Um amigo uma vez disse para mim que tinha uma decisão séria para tomar, e ele estava orando, de repente o vento bateu na cortina. A cortina... é Deus. Não pode ser o vento? Não dê crédito a essas pessoas que são espiritosféricas demais. Já viu, às vezes, tem pessoa até pregando, né? Calma aí, papai. Hã? Que papai? É isso mesmo? Já viu gente assim? Parece que é uma ligação direta, né, dele com Deus. Eu lembro que no começo da minha conversão, meu sonho era, o dia que Deus falasse direto comigo, é a glória, hein? Depois que eu vi que é tudo carnalidade humana, não é assim que Deus fala. Pastor, Deus fala no monte? Sim. Mas sabe principalmente em qual monte? No monte de página chamado Bíblia. Se você ler todo dia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. É assim que Deus fala. É assim que Hebreus diz que hoje o Senhor nos fala através do Filho. Agora, essas pessoas que dizem que são guiadas pelo Espírito Santo, que senti, mas a questão é o seguinte, o que você sentiu, o que veio à sua mente, que às vezes é coisa da mente, é fruto, não do Espírito Santo falando com você, mas de uma feijoada que você comeu no dia anterior.
Condiz com aquilo que a Escritura revela? Daí você vem com coisas totalmente contrárias à Bíblia, quer dizer que Deus que falou, falou nada. Mentira, não acredite nessas pessoas, não acredite. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou guiado pelo Espírito Santo porque a letra mata. Já viu? Pegam esse versículo totalmente fora de contexto. A letra mata, não acredite não, doutrina de homens. A letra mata se você interpretar a Bíblia de forma errada, você pode ter certeza, vai trazer morte. Agora, você dizer que a letra mata, você pegar versículos fora do contexto, você na verdade está transformando um verdadeiro assassino de almas. Ainda que você seja sincero. Ainda que você seja sincero. Sinceridade apenas não basta. Um exemplo disso é o que o Paulo acaba de citar aqui, os judeus. Um povo extremamente sincero e zeloso. Em Mateus capítulo 23, versículo 15, a Escritura diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito era um adepto ao judaísmo. Mas olha como que o povo era esforçado. Rodeais o mar e a terra. Meu irmão, às vezes você não consegue chamar o vizinho seu para vir para a igreja, porque é longe. Você não consegue 2 casas do lado para convidar o seu vizinho para vir ao culto. A Escritura diz que esse povo, que eles rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito, alguém que acreditava naquilo que eles acreditam, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Aqui é pelo outro contexto, não é? Mas olha o povo, zeloso, extremamente zeloso. Você vai me dizer que Paulo não era zeloso? Olha o que a Escritura diz em Atos 26, 9. 26, 9 até o versículo 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Paulo era alguém extremamente zeloso por aquilo que ele cria. Encerrava cristãos na prisão, via muitos serem mortos, saía atrás do povo, mas fazia isso de forma errada. Até que um dia o Espírito Santo iluminou o entendimento e o coração dele para que ele pudesse entender de forma correta. Você sabia que hoje muitos dentro da igreja cristã são zelosamente, sinceramente conduzidos para o inferno, dia após dia, porque tem amor por Deus, só que um amor que não condiz com o conhecimento que a Escritura diz. Por isso, meu irmão, que eu falo com muita tristeza no coração, tristeza mesmo. Eu tenho certeza que os irmãos pentecostais vão ficar até bravos. Mas eu com muita tristeza e dor no coração que eu falo que muitos, mas muitos, mas muitos dos nossos irmãos pentecostais estão perdidos dentro das igrejas cristãs. E é claro, não só eles. Católicos, adventistas, testemunhos de Jeová. Pastor, por que o senhor diz isso? Que os pentecostais, que os cristãos, muitos deles estão perdidos. Sabe por quê? Não é porque eles acreditam no pastorado feminino e a igreja reformada, não. Não é por causa disso. Não é porque eles acreditam no apostolado, ainda hoje, e a igreja reformada, não. Sabe por que muitos dos nossos irmãos pentecostais são perdidos? É que eles acreditam que a salvação é meritocrática. É por mérito. É por aquilo que eles fazem. Eles pensam que assim que eles obedecerem os mandamentos, assim que eles conseguirem cumprir algumas regras, assim que eles forem batizados, assim que eles tomarem a Santa Ceia, assim que eles forem fiéis às suas esposas, aos seus maridos, eles pensam que isso os faz salvo, e não é isso que a Escritura diz. A salvação não é por mérito, não é por aquilo que nós fazemos. Além do mais, quem aqui pode dizer que consegue cumprir os mandamentos? Já leu Tiago 2,10? Ele diz, olha, todo aquele que cumpre toda a Escritura, todos os mandamentos, mas erra em um ponto, é réu de toda a lei. Ou seja, se você cumpre todos os mandamentos, mas você erra em apenas um, é como você errasse em todos. Quem aqui pode dizer que nunca errou? Todos. Mas o grande problema dos arminianos, daqueles que acreditam na salvação por mérito, é que eles acham que a salvação é mediante os montes que eles sobem. É mediante as horas infindáveis de oração que eles oram. Pastor, não devemos fazer isso? Óbvio que devemos. Eles acham que é por causa do jejum, por causa do arbítrio.
Não existe nada mais antibíblico do que você achar que você escolheu a Deus. E que um dia você vai dizer, eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eu escolhi a Deus. Não foi você. Olha o que a Escritura diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Meu irmão, eu e você não prestávamos nem para escolher a Deus. Esses dias, eu não sei que artigo eu tinha postado no Facebook, mas me deu uma angústia, uma resposta que um amigo meu me deu. Eu lembro que eu tinha colocado alguma coisa de escolha, no sentido de você escolher que sua família busque a Deus. É claro, estou referindo ao filho, você não pode dar opção para o seu filho. Filho, quer ir à igreja? Não, vai à igreja. Pai, mas eu não quero, eu não perguntei se você quer, você vai. Nesse sentido, nós escolhemos que nossa casa servirá a Deus. Se depois de grande ele não quiser, daí o problema é dele. Mas esse era o sentido, que nós podemos fazer esse tipo de escolha. Então ele veio com o papinho para mim, dizendo que, olha, está vendo como que nós escolhemos a Deus? E ainda disse a maldita frase seguinte, não desmerecendo aquilo que Cristo fez. Você consegue ver o tamanho da heresia? Olha, eu escolho servir a Deus, não desmerecendo, claro, né, aquele sangue derramado por Jesus Cristo na cruz, não desmerecendo aqueles escravos, não desmerecendo a ira de Deus derramada sobre a sua cabeça, mas eu escolho a Deus. Um dia eu estava na minha casa, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu decidi servir a Deus, porque se eu não quisesse, eu não serviria. Foi isso que ele disse. Isso é um falso zelo, isso é heresia, isso é absurdo, porque é Deus que nos escolhe. Agora, quantas pessoas têm um falso zelo baseado naquilo que eles fazem, na atividade? Pessoas são orgulhosas, são arrogantes o tempo todo. Como tem um pastor pentecostal bem conhecido, que toda vez que vai começar suas pregações, pelo menos muitas delas, já viu ele dizendo? Senhor, se ainda tenho crédito contigo, coloca um anjo ao norte, ao sul, a leste, ao oeste. Olha, não tem uma frase mais do inferno do que essa. Se ainda tenho crédito contigo. É sério, eu ri quando eu ouço uma frase dessa, mas a vontade é de chorar. Chorar. Quem um dia pode dizer que eu tenho crédito com Deus? Você acha que de fato você tem crédito com Deus por meio daquilo que você faz? Você não tem, ninguém tem. Se formos colocar na balança os nossos erros e acertos, meu irmão, estamos muito aquém daquilo que Deus nos manda. Quem então pode bater no peito e dizer, Senhor, se ainda tenho crédito contigo? Isso é absurdo. Pessoas ficam o tempo todo preocupadas com poder, com unção no culto, esquecem do principal, esquecem que apenas o conhecimento verdadeiro é que nos leva ao Deus verdadeiro. E por conta disso, muitos são conduzidos sinceramente para o inferno mesmo de dentro das igrejas. Eu sei que muitas pessoas dizem, olha, mas muita teologia esfria o crente. Não. Teologia não esfria o crente, teologia apaga o falso fogo. É assim que funciona. Agora, eu sei que muitos têm um falso zelo por Deus, porque são picaretas. Picaretas. Tem muitos que são assim. Eu falo para você, eu já ouvi testemunho de pastor, que diz que foi curado de síndrome de Down. Testemunho de pastor que diz que via anjo no culto. Que é uma maravilha. Pode ver, você está no culto, de repente, eis que vejo um anjo. E ele começa a derramar o seu jarro com óleo sobre essa igreja. Meu irmão, o povo vai à loucura, você nem termina a frase. Não é assim? Então, depois de 25 anos, se eu não me engano, de ministério, ele veio a público confessar que tudo aquilo era mentira. Que ele nunca foi curado de doença nenhuma. Que tudo que ele falava, que ele via anjo, era só para ver o povo ir à loucura. Alguns têm um falso zelo, porque são picaretas, assim como esse. Deus queira que ele tenha se arrependido de verdade, claro. Daí há perdão, óbvio que há perdão. Mas alguns, na verdade, são ignorantes. Muitos são ignorantes. O zelo falso não é porque eles são picaretas, é porque eles aprenderam errado. E eles então fazem o quê? Propagam esse ensino de forma errada. Era isso que Paulo estava falando aqui para os judeus. Muitas vezes eles tinham conhecimento, só que não tinham o conhecimento correto. Eles tinham a Bíblia correta, o Deus correto, o culto correto. Todavia, eles estavam indo para um caminho errado. Não é isso que acontece com muitos cristãos hoje? Eles estão dentro da igreja.
O livro que eles acreditam não é o Evangelho segundo Allan Kardec, não é. Não é o Evangelho segundo Mormon, não é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas a semelhança entre esses judeus que Paulo suplicava pela salvação deles e de muitos que estão dentro das igrejas hoje, é que ambos estão indo para o inferno, porque tão próximos da verdade, estão se perdendo. É claro, né, nós não podemos ir para o outro extremo de apenas buscar o conhecimento sem ter zelo por Deus. Talvez o cristão correto seria aquele que tem zelo por Deus, assim como os nossos irmãos pentecostais que amam, que buscam com toda a sua força, mas que também buscam conhecimento correto a respeito da Escritura. E é isso que Paulo queria o tempo todo, porque ele sabia que a sinceridade apenas não era o suficiente. Sinceridade não salva ninguém. O que salva alguém é o conhecimento genuíno da verdade. E segundo e último princípio, muitas igrejas e pastores são responsáveis pela condenação das pessoas. Por que eu disse igrejas e pastores? Porque normalmente não são só os pastores que pregam. Pregar é um privilégio, pode ter certeza, mas é uma responsabilidade grande demais. Você pode conduzir pessoas para o céu, mas também para o inferno. Então, muitas igrejas e pastores são responsáveis pela condenação das pessoas. A palavra traduzida aqui por conhecimento, quando Paulo diz, eles têm zelo por Deus, todavia sem o conhecimento, é uma palavra muito mais forte do que o nosso entendimento consegue captar. Entendimento aqui, segundo Paulo, é mais do que você ter algo familiar, uma familiaridade geral com conhecimento. Não é apenas isso. Paulo está dizendo que o conhecimento é algo completo, correto e preciso. Ou seja, é necessário muita investigação, trabalho, estudo para que se conheça a verdade de forma correta. Hoje em dia o povo não gosta muito de trabalho, estudo e dedicação para conhecer aquilo que é correto. Hoje em dia vivemos épocas onde as pessoas são mais preocupadas com entretenimento gospel do que com a propagação do Evangelho. Esses dias eu estava passando na rua aqui perto, eu estava ouvindo uma balada danada. Falei, será que é isso aqui? Casa noturna aqui? Nunca vi. Você acredita que era uma igreja? Luzinha tudo apagada dentro da igreja, só aquele negocinho colorido. Fumacinha de estrobo. Com pancadão só de música gospel. Eu falei, Deus do céu, será que a igreja se tornou tão mundana, tão ímpia, a ponto de apenas a verdade do Evangelho não ser o suficiente para atrair as pessoas? Será que nós estamos numa época onde o Evangelho é tão escasso, que nós precisamos usar todo o artifício mundano, secular, para atrair as pessoas para ouvir o Evangelho? Absurdo! Hoje em dia as pessoas estão o tempo todo preocupadas em como atrair as pessoas e como sustentá-las dentro da igreja. Hoje em dia as reuniões de pastores, eles não jejuam e não buscam direção a Deus para pregar o Evangelho sobre o arrependimento. Sabem que se baseia em muitas reuniões? O que nós podemos fazer para atrair os jovens? Hein? E se nós, na igreja, eu falo para você que eu já vi, a entrada da igreja era tipo uma entrada de uma boate, tudo escuro, fumacinha saindo para tudo que é lado, umas luzes. E olha a ideia fabulosa do pastor endemoniado. Não, porque a pessoa tem que vir para a igreja, mas porque não se sentir que está na igreja, não é sentir mais leve. Não, calma aí, você tem que vir para o lugar de culto e sentir que você está diante do Rei da Glória, por isso você tem que ter reverência. Agora, que absurdo é esse? Não. Você acha a gente colocar uma pessoa pintando um quadro na porta da igreja? Algo totalmente artístico, nada contra a arte, na verdade, tudo a favor. Acho que uma pessoa pintando um quadro lá, rabiscando, é o suficiente para atrair Deus. E se colocar as irmãs dançando, virando piroleta? Ah, isso é de Deus, hein? Hoje mesmo a irmã perguntava, pastor, na sua igreja não tem dança? Eu falei, não. Por que é errado? Depende. No culto você não vê. Você não vê nenhuma ordenança bíblica dizendo que no culto tem que ter dança. Ah, pastor, mas Davi dançou diante da arca. Miriam dançou. É verdade. Dançaram em dias festivos. Você já viu alguma passagem onde os sacerdotes, Arão, seus filhos, os apóstolos, virando piroleta no culto? Você não vê. Em dias festivos, se quiser fazer um teatro, isso não tem problema não, mas o culto, segundo a Bíblia,
oração, louvor e exposição da palavra. Ocasionalmente, ceia e batismo. Pronto. Não tem aniversário do pastor, o meu semana que vem. Não tem. Hoje é o culto de comemoração do aniversário do pastor. Culto de comemoração, aniversário de consagração do pastor. Dia de comemoração, aniversário da cachorrinha do pastor. Dia das mães, hoje o culto é para as mães. O culto não é para a mãe, coisa nenhuma, o culto é para Deus. Não é para os pais, não é para ninguém. Por isso você vai, pastor, eu não gostei daquela música, mas não é para você, criatura. É para Deus, é Deus que tem que gostar. Nada contra nós honrarmos as mães, os pais, pastor, irmãos, bênção. Precisa no culto? O culto é para Deus. Agora as pessoas ficam o tempo todo preocupadas. Como atrair as pessoas? Como atrair os jovens? E se a gente for meio locker, meio church igual eles? Daí aparece aquele pastor que pega o cabelo, parece um pica-pau, né? Um gelzão para cima. Aqui é tudo muito louco por Jesus, mano. Porque tem que falar a linguagem dos jovens, né? E aí, truta, tudo da paz. E se para atrair os jovens, nós fizéssemos algo tipo pregar o evangelho, falar do arrependimento de pecado, falar que se ele não se arrepender da sua vida ímpia e mundana, o que espera é o inferno. Seria melhor? Pode ter certeza que seria. Hoje nós vemos pessoas que preferem um sentimentalismo confuso, porque eles julgam que isso é ser espiritual. Estão preocupados mais com o que sentem na igreja do que com o que é pregado. Pergunta, o que você aprendeu? O que o pastor falou na pregação? Eu não lembro de nada, mas que a glória desceu, o negócio desceu. É assim? O cara não lembra de uma frase, não lembra o versículo que foi lido, não lembra a passagem que foi lida. Mas, nossa, rodopiou, girou, deu duplo twist, carpado, virou um peão da casa própria. O que foi pregado? Não sei. As pessoas preferem muito sentimentalismo. Eles pensam que isso é ser espiritual. Ver anjo. Uma vez uma moça perguntou, pastor, o senhor já viu o anjo? Eu falei, nunca, Deus me livre disso. Como assim, pastor? Deus me... Lembra no Antigo Testamento? Normalmente vinha trazer mensagem de juízo. O quê? É ruim, hein? Quero não, passa longe de mim. Haviam exceções, é óbvio. Mas você percebeu que quando as pessoas viam anjo, elas caíam prostradas diante dos anjos, porque o anjo representava Deus. Hoje em dia não, o pessoal vê anjo na igreja, só for tirar selfie. E aí, Miguel, chega aí, vamos... É nóis. É pôr no Face e no status, senão não rola, né? Só você e o anjo não espalhar para ninguém, não tem graça. As pessoas ficam preocupadas com o sentimentalismo, com essas coisas que elas dizem ser espirituais, e esquecem da sã doutrina, do conhecimento verdadeiro que leva à salvação. Não sou nada contra você sentir as coisas no culto, meu irmão. Às vezes chora, é bom, eu choro de montão, às vezes também. Difícil, mas eu choro. Não tem problema não. O que você precisa entender é que o que você sente no culto não importa se você crê no que é errado. Pastor, mas eu estava lá no culto, nossa, na hora que o homem de Deus pôs a mão na minha cabeça, vai dar uma tremedeira. Deu um negócio em mim, pastor, que eu nunca senti na vida. Senti uma paz no coração depois. Legal. Mas se a doutrina for errada, a paz é falsa. É isso que a Escritura diz. Hoje em dia nós vemos, já estou encerrando, que o bom pastor... Meu irmão, quem são os pastores hoje que estão na mídia? Quem são os pastores mais idolatrados? No bom sentido, apesar que até no mau sentido mesmo, é idolatrado um monte. Quem são os pastores de gente boa de hoje em dia? É aquele pastor que nunca critica ninguém, que pode fazer o que quiser na igreja, que pode ficar do jeito que quer, não tem problema. Ele nunca vai falar nada. Ele não vai falar que o seu filho às vezes é desobediente. Ele nunca vai falar que a sua postura é errada. Ele nunca vai falar que a sua roupa é indecente. Se você se privar de falar essas coisas, as pessoas vão fazer assim para você. Esse pastor é joia, cara. O pastor é gente boa demais. Esses aí conseguem agradar todo mundo. Interessante é que João Batista não conseguiu. Lembra como era o culto de João Batista? As pessoas iam a pé quilômetros para ouvi-lo pregar. No deserto. Não tinha cadeirinha com ventiladorzinho, não. Ar-condicionado jamais. Só aquele arzinho de 50 graus Celsius fritando a cabeça do povo.
João Batista, quando as pessoas vinham diante dele, lembra a forma carinhosa que ele tratava muitos? Raça de víbora, sua cobra, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já viu algum pastor falar assim hoje? Não, se o pastor quiser ser um pastor pop, ele não pode falar. Não, arrependimento jamais. João Batista não agradou todo mundo. Isaías, Paulo não agradou todo mundo. Nem Jesus Cristo, meu irmão, agradou todo mundo. Agora tem pastor que consegue agradar crente e ímpio. Eu não consigo entender um negócio desse. O cara consegue ir lá no encontro com o demônio da Fátima Bernardes e todo mundo aplaudir ele. O crente e quem não é crente. Mas calma aí. Tem alguma coisa errada. Como pode o mundo nos aplaudir e nós estarmos certos? Tem alguma coisa errada com a minha, com a sua mensagem, no caso. Normalmente as pessoas, quando elas ouviam pessoas como Paulo, como João Batista e como Jesus Cristo, olha o que a Bíblia diz. Lembra quando João Batista vai e confronta Herodes? Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. É adultério, rapaz. Vai para o inferno. A Escritura diz que quando esses homens de Deus, quando o nosso Senhor confrontava esses religiosos, eles rilhavam os dentes. Sabe? Era mais ou menos isso. Hoje em dia, você ouve muitos pastores, você não rilha os dentes. Sabe o que você faz? Você dá um baita do sorriso e volta para casa. Nossa, que pastor engraçado, cara do céu. O culto foi uma bênção. O pastor contou a historinha do Rei Leão, gente. Que solte o leão que está dentro de você, que você vai prosperar, você vai avançar. Você precisa ver que tem um leão dentro de você e você precisa se despertar. E o povo volta para casa. Eu sou um leão. Ana Paula Valadão que eu diga, né? Tinha até um som do leão. Triste, deprimente o vídeo, ela de 4. Deus do céu. Mas é isso. Muitos ouvem o Evangelho e não são confrontados, na verdade, tem o seu ego massageado. Não são confrontados pelo seu pecado, mas na verdade o seu pecado é exaltado. Se Jesus Cristo, meu irmão, fosse convidado para pregar em muitas igrejas hoje, sabe o que ele ouviria de muitos crentes? Se ele confrontasse, como ele sempre confrontou, sabe o que ele ouviria de muitas pessoas que estão nas igrejas? Ele ouviria assim: mestre, não julgueis. Ó mestre, seu telhado também é de vidro, Senhor. Pode ter certeza. É por isso que Leonard Ravenhill, um grande homem de Deus do passado, ele disse assim: se Jesus Cristo pregasse o que os pastores pregam hoje, dificilmente ele seria crucificado. Sem sombra de dúvida. Isso é verdade. Já estou encerrando. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim. Tem ali? Travou? Gálatas, não tem problema não. Em Gálatas 1,6, Paulo diz: se alguém vos anunciar outro evangelho, diferente do qual vos tem anunciado, que seja anátema. Anátema é maldito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se você vê pessoas que torcem o evangelho, que pregam o evangelho indolor, porque o evangelho é causador, pode ter certeza, principalmente no começo, causador. Paulo diz que essas pessoas que torcem o evangelho têm que ser amaldiçoadas. Duro, mas é isso que ele diz. João capítulo 8, tem ali? Pode pôr o próximo. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo que você precisa conhecer a verdade. E a questão é: você tem ouvido a verdade? Esse é o problema de muitos. Eles não estão ouvindo a verdade. Estão ouvindo sim até citações da Escritura, mas estão ouvindo o texto dentro de cada contexto. Lembra que Jesus, além de dizer que, olha, que nós temos que conhecer a verdade para sermos libertos, em Mateus 22 ele diz: vocês erram, não conhecendo as Escrituras, têm o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, têm o poder de Deus. E depois ele ainda diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste, João diz. Olha, se você vem para o culto e se sente bem, louvado seja o Senhor por isso. Mas o Evangelho, a princípio, não faz eu e você nos sentirmos bem. Pelo contrário, nos faz sentir mal. Quando nós ouvimos o verdadeiro Evangelho, a pregação do pecado, a primeira coisa que acontece é nós sermos confrontados. Eu, pelo menos, quando vim para a igreja, eu já morava junto com a minha esposa, eu tinha uma vida de casado, só que não era casado. Já tinha até um filho, na verdade. E toda vez que eu ouvia a pregação do Evangelho, a cadeira parecia que tinha espinho. Nossa, esse pastor pensa que é. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, primeiro, ele nos derruba, para depois ele nos erguer. Simeão, quando ele vê Jesus Cristo no colo dos seus pais, no templo, ele vem e diz assim: este menino foi destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Ou seja, Jesus Cristo primeiro nos põe para baixo, através do quê? De vermos o nosso pecado. Para só depois, então, que estivermos no chão, pudermos ser levantados. Esse é o Evangelho verdadeiro. Só há salvação, meu irmão e minha irmã, quando você chega ao conhecimento da verdade. Não há outro caminho. Quando você vai para os mandamentos, leia a Escritura. Leia os mandamentos. E tente cumprir a todos eles. E não apenas de forma externa. Vá para aquele mandamento onde Jesus explica que o adultério não é apenas você ter um ato conjugal, um ato carnal com uma pessoa que não é o seu marido, a sua esposa, mas quando entra na sua mente também. Vá para a Escritura, leia isso, que pensamento errado também é pecado. Vá para a Escritura e olhe que Jesus disse que quando nós desejamos o mal para o próximo, estamos cometendo homicídio. Vá para a Escritura. E quando você entender verdadeiramente isso, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir com a boca no pó e dizer: Senhor, tem misericórdia, porque eu não consigo. Eu não dou conta. Só há salvação genuína quando você tem aquela experiência de Paulo. Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E lembrando, ele dizia que ele era irrepreensível contra a lei. Mas então Jesus Cristo revela verdadeiramente quais são os mandamentos. Ele diz: eu sou miserável, miserável. E o que nós vemos Paulo o tempo todo citando a justiça de Deus. Por quê? Porque aqueles fariseus, eles rejeitaram a justiça que vem de Cristo, e eles entenderam de forma errada as exigências de Deus, aquilo que Deus exigia. Estou encerrando. Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu pôs de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nós podemos cair nesse erro. Isso aqui não é ímpio que está dizendo. São pessoas religiosas. Essa às vezes é a oração que muitos de nós fazemos. Senhor, graças te dou que eu não sou como aquele ímpio daquele meu parente, que cada dia está com uma, e às vezes com um também. Senhor, eu vou à igreja, eu dou o dízimo. Senhor, ó, troféu joinha para mim. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É por isso que não tem como um crente ser orgulhoso. Você sabe que ele vai ser humilhado? Como que ele vai continuar sendo orgulhoso? Agora, você consegue se enxergar aí, muitas vezes dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu poderia estar matando, roubando, prostituindo, mas estou na igreja. Você consegue se enxergar: Senhor, graças te dou, que eu não sou como aquela minha amiga piriguete que cada semana está com 3. Mas não, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom menino, sou um bom rapaz. Em Atos capítulo 4, Paulo ele diz que a salvação está apenas em Jesus Cristo, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum homem dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que ele está dizendo é que Buda não salva, Maria não salva, Paulo não salva, suas obras não te salvam. É isso que Paulo está dizendo. Só há salvação quando se conhece as verdadeiras exigências daquilo que Deus coloca.
Meu irmão, a partir do momento que você entender que você vai ser julgado por toda palavra frívola que você disser, sabe aquela palavra dita sem o labor de pensar? Sem o esforço de pensar? Que você vai ser julgado por todo pensamento errado que você tem. Quando você entende isso, a única coisa que resta é você dizer para o Senhor: eu sou um perverso, inadequado, indigno da salvação. Tem misericórdia da minha vida. É só assim, meu irmão. Não há outro caminho. O caminho da salvação, o caminho para que a luz brilhe em nós, é primeiro enxergarmos o quão trevas nós temos no nosso coração, no nosso pensamento e nos nossos atos. Se assim enxergarmos, a luz está próxima. Agora, se você, anos e anos de igreja, continua achando que a sua salvação é por meio daquilo que você faz, a triste notícia é que você mesmo, ouvindo pregações a respeito da Escritura, mesmo você crendo em Deus verdadeiro, você está longe de ser salvo. Mas hoje é a oportunidade que Deus tem nos dado para voltarmos para o caminho dele. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor? És o Cordeiro